Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossa vida, amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, primeiro livro de Samuel. Eu estou rouco, espero conseguir concluir. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, versículos 10 e 11 apenas. Então, pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Senhor, estamos diante do Senhor, diante do Todo-Poderoso Deus, Tua Palavra, e estamos nós aqui nessa Assembleia, Senhor. Carecemos do Senhor, porque todos pecaram e carecem da Tua glória. Nós, aqui nesta noite, nós precisamos do Senhor. A minha vida eu coloco nas Tuas mãos. Não é a melhor vida. A minha limitação é muito grande. A minha intelectualidade, a minha vida. Mas vai além de mim, Senhor. Vai além de mim, Senhor, e nos ajuda, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, mais do que letra, mais do que performance, mais do que conhecimento. Nós precisamos substancialmente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Li um texto para os irmãos, no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, que dentro desse contexto é um capítulo catastrófico. Pelo menos, em particular na vida do sacerdote Eli. Eli, que foi sacerdote e conduziu os hebreus de Israel ali por pelo menos 40 anos. E tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que tiveram uma vida totalmente reprovada por Deus. E neste capítulo 4, na parte que nós lemos, nós vemos que Israel foi derrotado. Isso aqui já está falando da segunda derrota, que já tinha caído 30.000 mortos. E diz o texto que a arca fora tomada, no versículo 11. A arca que representava para Israel a lei, a presença de Deus, a glória de Deus, que a arca era colocada em tendas. Depois Deus faz o tabernáculo e a arca ela é conduzida para o tabernáculo, até que Salomão ele ergue o templo, a arca vai para o templo, para que fosse o local onde Deus se manifestava, onde Deus se revelava. Israel tinha a arca da aliança como a representação do próprio Deus.
E eles foram derrotados pela segunda vez. Mas não só apenas derrotados pela segunda vez, como a morte dos filhos do profeta Eli. O terceiro ponto importante no capítulo 4, a arca fora retirada de Israel, fora roubada de Israel. Veja no versículo 15 do mesmo capítulo. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. A perda da arca. Se você ler aqui no versículo 2 do capítulo 4, observe bem. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Juntando com 30 que nós lemos no mesmo capítulo, são 34.000 homens. A morte de Ofni e Finéias. A arca fora levada pelos filisteus. E quando um dos soldados foge e dá a notícia ao sacerdote Eli, ele também morre. Meus irmãos, não é diferente no ano de 2019. A realidade da geração que temos vivido, que temos visto, acompanhado. Uma geração que não tem tido o êxito bíblico. Porque o êxito bíblico, o êxito que o Senhor nos chama para ter, é o êxito pelo qual o homem possa encontrar a glória de Deus. Os estudiosos dizem e querem definir a glória de Deus. Eu não quero entrar em muitos aspectos teológicos. Eu quero trazer-lhes uma palavra mais prática e simples. Uns chamam de Shekinah, outros chamam de doxa, que esses são os homens. E querem definir como a glória de Deus é tudo aquilo que Deus é. Tudo aquilo que Deus é. Para que se haja a tragédia espiritual, para que nós fujamos da morte, das sentenças que nós achamos que por meios religiosos. Ora, nós estamos falando de um sacerdote que julgou Israel por 40 anos. Ora, nós estamos falando de alguém que dizia conhecer ao Senhor, que fazia os sacrifícios na tenda da congregação. Nós estamos falando daqueles que professam o nome de Deus. E é sobre esta geração, uma geração cristã evangélica protestante,
que não muda nem sequer o curso das decisões mais simples da sua vida. Um homem cristão, protestante, evangélico, pós-moderno, que precisa da intervenção de um psiquiatra, de um psicólogo, para que possa gerir as suas emoções. Porque o Evangelho e a palavra e a glória de Deus não são mais suficientes. Uma geração que precisa de coaches, gerenciadores da alma, para que você possa fazer aquilo que eles conduzem em você, porque a palavra já não é mais suficiente. Uma geração que não conhece Elohim. Uma geração que conhece o quadrado da hipotenusa, mas não sabe o nome de Deus. Uma geração que consegue citar um clube, a escalação completa de um time de futebol. Mas uma geração que não sabe quantos livros a Bíblia tem. E como se chega às tragédias? 2 derrotas Israel teve, 34 homens, 1.000 mortos. Por causa do pecado. Volte no capítulo 2 de 1 Samuel, por favor. Antes, vai no capítulo 1, só para nós identificarmos quem eram esses 3 personagens que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês nessa noite. No capítulo 1 fala assim, versículo 3. Este homem subia da sua cidade, falando de Eucana, de ano a ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Versículo 9. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Eu só li esse texto para que vocês pudessem entender e saber quem eles eram. Como eles serviam a antena da congregação. Agora veja a incongruência, a falta da realidade, do caminho da tragédia espiritual de todo crente. O caminho da apostasia, da apatia espiritual, da fraqueza, da abertura do pecado, da promiscuidade, da imoralidade. E aqui nós vamos ver o caminho que eles trilharam. Capítulo 2. Primeiro exemplo da vida desses 2 irmãos. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles eram filhos de Belial. Essa expressão, filho de Belial, é uma expressão de alguém que era ímpio, alguém que era devasso, mundano. E como sacerdotes que conheciam a lei e sabiam do seu ofício, qual era a primeira atitude deles? Não se importavam com o Senhor. Não se importavam com Deus. Não é assim hoje? Que tipo de intensidade, que tipo de valor dentro da nossa responsabilidade espiritual Deus tem? Que tipo de primazia o Senhor tem para nós? Que tipo de importância? Porque esses 2 filhos de Belial,
eles não se importavam com Deus. E esta geração não se importa com Deus. Aonde o entretenimento, aonde os prazeres, a autossuficiência, a falta de temor, de cuidado, de zelo, aonde o título, aonde o serviço, aonde as coisas que é para serem feitas são feitas sem essência para quem é feito. Porque como sacerdotes, eles que deveriam se importar com Deus, eles não se importavam com Deus. Mas eles faziam a obra, mas uma obra que Deus não era importante para eles. O automático, a religião, os bônus da religião, o status da religião, eram sacerdotes. O seu pai era um governador que podia julgar Israel, como um governante, como um sacerdote, como um juiz. Mas Deus não tinha valor para Ofni e Finéias. A segunda atitude, versículo 15. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Versículo 16 do capítulo 2. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tornarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão toma lá ei a força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles o quê? Eles o quê? Desprezavam a oferta do Senhor. Na hora de assar a gordura, de fazer aquilo que era para Deus, eles tinham que esperar o moço fazer o cozido. Eles tomavam antes. Eles queriam a melhor parte. Porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Tem um monte de gente que quer a oferta do Senhor, mas não quer o Senhor da oferta. Desprezavam aquilo que era sagrado. Desprezavam aquilo que era sagrado. Aquilo que era destinado a Deus. Eles queriam ser servidos primeiro. Egocentrismo. Ganância. A soberba precede a queda. E a altivez de espírito a ruína. A minha oferta é o meu momento, eu quero, o meu estômago. É o homem pós-moderno que só pensa em si, que só pensa no seu benefício, na sua conquista, naquilo que lhe é importante. É uma geração que não conhece a Deus, que não sabe, que Paulo vai dizer em Gálatas 2:22, que não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no eu, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Em Coríntios, Paulo vai dizer: vós não sabeis que já não sois de vós mesmos,
e que o Espírito Santo habita em vós, e que vós sois santuários de Deus. Uma geração que não se rende e que pensa em satisfazer o seu estômago, as suas vísceras. Uma geração que preenche os prazeres do seu corpo. Nunca se falou tanto de comida neste mundo. Nunca se falou sobre veganismo, sobre ser vegetariano, sobre tirar, sobre low carb. Não se falou tanto, a indústria está aí. Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com o que nós devemos de vestir e de comer. Nunca se falou tanto. E nós achamos que isso é um movimento normal. Não é. Tudo presta, tudo não presta. O que é que não presta? O homem pensando no seu próprio estômago. Não divide. Não compartilha. E, consequentemente, ele despreza aquilo que é sagrado. Terceiro pecado desses jovens. Versículo 22. Era, porém, ali, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. A porta da tenda da congregação é aonde ficava a Arca da Aliança. Essa palavra aqui, deitava-se com as mulheres. Essas mulheres, os comentaristas falam que possivelmente eram as mulheres que assistiam ali para receber as ofertas. Não eram sacerdotisas. Elas estavam ali para fazer o trabalho que chegava das ofertas, para atender, limpar, organizar. E elas serviam à porta da tenda da congregação. E esse deitar com ela é estupro. Eles forçavam. Eles se aproveitavam das mulheres que prestavam serviço sagrado. É uma geração que ama o prazer sexual fora dos conceitos divinos. Porque eles forçavam essas mulheres. Nunca houve tanto pedófilos, homossexuais, travestis, homossexuais, lesbianismo. Você olha para uma pessoa hoje e você não sabe o que é, quem é. Você não consegue definir mais. Tem pessoas que não têm trejeitos, que não vestem nenhum tipo de roupa, mas estão demolidas por dentro. Porque é uma geração que ama a promiscuidade. Uma geração que mutila o seu corpo. A indústria pornográfica, que arrecada milhões em todo o mundo, subjugando as pessoas, corpos de homens e mulheres, ao mais vil da lama do pecado. E muitos de nós, crentes evangélicos, estamos na mesma realidade de Ofni e Finéias. Jovens que não querem ser virgem, porque ser virgem não traz aceitação no grupo.
casamentos destruídos. Nunca se houve tanta separação evangélica no mundo evangélico. Nunca se houve tanta separação. Casamentos desfeitos por causa de traições. Nunca se houve tanto divórcio. Nunca se houve tanta igreja dirigidas por homossexuais. Por quê? Porque o prazer do corpo, o prazer da sexualidade fora do casamento domina um homem sem Deus. Ao ponto de quebrarem com todos os conceitos éticos e moral. A geração do nudes, a geração da sexualidade, a geração que posta as fotos para que as curtidas e o número de curtidas definam a sua aceitação. Uma geração que precisa do like para poder ser aceita e se sentir bem. Uma geração que está no nosso meio, que tem tocado sexualmente, que tem vivido uma vida sexual fora do matrimônio, ou até vezes dentro do matrimônio, mas traindo a esposa. Se você é homem, e se você tem desejo homossexual, coloca isso diante do Senhor. Isso é pecado. Isso é pecado contra Deus. Se você é mulher, e quando olha para uma mulher e sente coisas, não tem que sentir nada. No âmbito do que eu estou lhes falando. Isso é pecado. Eu não estou falando de moralismo, mas eu estou falando da verdade do Senhor. Então eles não se importavam com Deus. Eles desprezavam a oferta de Deus. E eles deitavam, estupravam, forçavam as mulheres que serviam a tenda da congregação. Mas existe aqui um fato muito interessante que Deus vai identificar e vai servir para muitos de nós nesta noite. Veja no versículo 27 desse mesmo capítulo. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir o meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordastes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? A acusação de Deus contra Eli é: Eli, só vou definir nessa frase, você honra mais os seus filhos do que a mim. É uma geração que não honra a Deus. Existe uma coisa que é importante, mas tem que ter um pouco de cuidado. A minha família em primeiro lugar. É meu filho. Eu mato e morro. Os missionários antigos, no grande avivamento, nos grandes avivamentos,
oravam e colocavam os seus filhos para irem para os campos. Preparavam seus filhos para servirem a Deus. As suas filhas entregavam sem destino, sem saber se iriam voltar. Não tinha um WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha como se comunicar. Uma geração do mimimi, que se enche de tudo. E eu vou dizer uma coisa nessa noite, guarde no seu coração. Somos uma geração de cristãos, de pais cristãos, que lançamos os nossos filhos no inferno. Eu vou repetir. Nós, geração de cristãos evangélicos, somos uma geração que lançamos os nossos filhos no inferno. Porque quando nossos filhos olham para nós, eles veem que nós honramos mais a Ele do que ao próprio Senhor. Porque Deus não tem tido a primazia, o governo, o desejo dos nossos lares. O YouTube governa a nossa TV. O YouTube, eles discipulam nossos filhos. A galinha pintadinha. Porque nós não queremos deixar de fazer os nossos afazeres e precisamos de uma certa paz, e a televisão doutrina as nossas crianças. E nós não temos coragem de jogar a TV fora, porque vão chamar a gente de arcaico, vão chamar a gente de doido. Nós não temos coragem de romper com este mundo, porque é importante que os nossos filhos recebam o lixo da imoralidade. Nós precisamos nos arrepender com urgência. Uma geração que tem filhos para outrem cuidar. Nós não temos coragem de romper. Somos legalistas. Mão de ferro. Honramos mais os nossos filhos do que a Deus. Nós precisamos nos arrepender. A acusação de Deus para Eli. Eli, você não me honra. Você honra os seus filhos. E o resultado foi 35 mil mortos. 2 derrotas de Israel para os filisteus. A arca tomada. Eli morto. Olha que quadro trágico. Versículo 19 no capítulo 4. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Ao aspirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, respondeu: nem fez caso disso. Mas chamou o menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Essa mulher teve um filho. Diz o texto que ela não fez caso de um filho e ter um filho. Eu que lutei muito para ter filhos e não tive filhos naturais. Os meus 2 filhos são filhos adotivos, os irmãos aqui devem saber, não sei se todos. E um filho é uma coisa natural, sonhar, bênção de Deus, é dádiva de Deus. E você imagina aquela mulher que deve ter sonhado, sentido aquela criança no seu ventre. E diz que ela não fez caso, por quê? Porque a arca de Deus fora tomada, e ela colocou o nome daquela criança de Icabode.
Porque Icabode quer dizer, foi-se a glória. Não tem glória. Eu afirmo que é uma geração de irmãos e crentes que estão vivendo a ausência da glória. Estão vivendo Icabode. Porque a glória existe. A glória, ela existe. Mas você e eu podemos viver um Icabode. Por quê? Vá no capítulo... deixa eu me achar aqui, por favor, porque eu não tinha colocado isso. Versículo capítulo 6. Por favor. Capítulo 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e disseram: que faremos da arca do Senhor? Faz-nos saber como devolveremos para o seu lugar. Versículo 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com cria, sobre as quais não se pôs ainda jugo, atai-as do carro, seus bezerros, levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes veio de entregar como oferta pela culpa, e deixai aí. Os filisteus mesmo chamaram os hebreus e entregaram a arca do Senhor. No capítulo 6 falam que foram o quê? 7 meses. Agora vá no capítulo 7. Versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde daquele dia, a arca do Senhor, em Kiriat-Jearim, e todos os dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia-se lamentações ao Senhor. 20 anos com mais 7 meses, né? 20 anos sem a arca. Esse é o Icabode. Diz o texto que eles dirigiam o quê? Lamentações. No versículo 2, lá no finalzinho. Dirigiam lamentações. Porque estavam há 21 anos, em média, sem a glória de Deus. Quanto tempo você e eu não podemos estar vivendo um Icabode? Seco, duro, ríspido, não chora mais diante do Senhor, não deseja mais o Senhor, não se importa com o Senhor, quer fazer tudo, quer pregar, quer cantar, quer fazer missões, dar oferta, dar dízimo, mas está seco. Está vazio. Irmãos, isso é uma realidade que aconteceu em Israel. A arca começou em tendas, tabernáculo, templo. Jesus, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, nos diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como a do unigênito. Eu vou repetir para os irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou no original grego, ela tem ideia de barraca, de tenda.
O mesmo propósito que Deus houvera feito de colocar a tenda, de colocar o templo. Lembra que quando Jesus olha para o templo, ele fala: olha, eu sou maior que o templo. E quando Jesus e Deus, em João, Evangelho de João 1,14, diz: olha, o verbo, ele se fez carne, ele habitou, ou seja, Deus tabernaculou Jesus, Deus fez uma barraca, ele abriu uma barraca, ele abriu uma tenda, ele abriu um caminho, ele abriu uma passagem, ele abriu a nova era, o novo tempo. E diz que dentro dessa tenda, que dentro desse tabernáculo, o que é que tinha nele? Cheio de quê? De graça e cheio de verdade. E vimos nesta tenda, e vimos nesta pessoa a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, a glória que Israel desprezou, a glória que Israel não se importava. Hoje só existe lugar desta glória na pessoa bendita e eterna de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,18 fala assim: e somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, quer pelo Espírito. É por isso que Paulo vai dizer que o príncipe deste mundo, e eu vou falar uma coisa para você: se fala de batalha espiritual, se fala de exorcismo, se fala de expulsação de demônio, meu irmão, isso não é batalha espiritual, expulsar demônio, é exorcizar. Já aconteceu isso comigo, eu já fiz. A maior batalha espiritual está nesse capítulo 3 de Coríntios, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Para que? Com qual finalidade? Para que não fosse resplandecido a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quem consegue chegar nesta glória de Jesus, quem consegue enxergar, é aquele que passou da morte para a vida, que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque Paulo vai dizer que em Colossenses, que aprove a Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude da divindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo derramaram tudo sobre Jesus Cristo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele é a exata expressão do seu ser. Outrora, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos passos pelos profetas. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, inclusive fez o universo. E está assentado, depois que fez a aspersão pelos nossos pecados, está assentado à destra da majestade de Deus nas alturas e se fez maior do que os anjos. Oh, Jesus bendito! É na face, é na pessoa de Jesus que nós encontramos a glória. Hebreus 7 diz assim: nos convinha um sumo sacerdote, assim como este. Aleluia. Eu vibro com essa expressão. Nos convinha um sumo sacerdote assim como este, porque todos os outros, o contexto de Hebreus 7, é que todos eram impedidos por causa da morte de continuarem o seu sacerdócio. A morte impedia, e todo ano um sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano para fazer a expiação pelo meu pecado, pelo teu pecado. Mas nos convinha um sumo sacerdote assim como este. Olha só os adjetivos: santo, santo, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus é o sumo sacerdote santo, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, porque os céus dos céus não puderam contê-lo, porque os céus dos céus não puderam impedi-lo, porque no Salmo 24 vai falar essa verdade: quem subirá ao monte do Senhor?
Quem habitará no seu santo lugar? Aquele que for limpo de mão e puro de coração, este habitará no seu santo lugar. Por isso levantai as portas vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus forte e poderoso, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Não há outro que a igreja deva adorar. Não há outro que a igreja deva prostrar-se. Jesus é o Rei da Glória. E é nesta glória, Hebreus 9 vai dizer assim: olha, nós temos o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Ora, se o sangue de touros e de bezerros, aspergido pela novilha, pode purificar pecado. No versículo 14 de Hebreus 9 diz assim: muito mais, o sangue de Jesus pode purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O maior e mais perfeito tabernáculo, muito mais o sangue de Cristo, aquele que é santo, separado de pecadores, feito mais alto do que os céus, que está sentado. Este é o Senhor, o Rei da Glória, que subjugou principados e potestades, que anulou o diabo. É essa glória que Ofni e Finéias desprezaram, e é este Cristo que estão desprezando. Quando eu comecei a pregar este evangelho, as portas se fecharam para mim. Eu não prego mais, quase. Sabia? Todas as minhas agendas fecharam, acabou. Mas eu tenho que fazer uma escolha: ou a glória de Deus, ou a glória dos homens. Eu prefiro a glória de Deus. Jesus é o Rei da Glória. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque em Cristo, como eu li em Hebreus 9, o que é que nós encontramos? A purificação. Ora, se o sangue de touros e bode aspergido sobre a novilha purifica pecado, o sangue de Jesus pode purificar a nossa consciência de obras mortas. Tem tanto crente com obra morta, com tanto pesar, com tanta treva na cabeça. É tanta depressão, vê tanto demônio, vê tudo, vê, sente, percebe. A vida é uma desgraça, é derrota, é como Israel, é perdendo, é lamentações, é porque não tem glória. Não tem glória. Entra com um avião, fica com medo. Vai pegar um táxi, fica com medo da segunda-feira, com medo da terça, com medo da quarta. Não tem consciência, não tem paz, é perturbado. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ainda que sejamos provados pelo fogo, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não hajam vacas nos currais, as ovelhas sejam arrebatadas a aprisco, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação, que me faz andar altaneiramente, ainda que nada aconteça, ainda que esteja um caos na minha vida, dentro de nós há um Espírito, que é o Espírito de Cristo. Aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Pode acabar tudo do meu lado, mas dentro de mim há liberdade, porque eu sou livre. As coisas de velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus, Ele deve nos fascinar. Jesus deve nos colocar numa posição de quebrantamento. Jesus deve mover com os nossos ouvidos, com o nosso íntimo, e nos jogar no chão e dizer: Senhor, só o teu nome é santo. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos, no 11:33, quem foi o seu conselheiro? Quem o instruiu? Quem deu a ele primeiro para que pudesse receber? Porque
Dele e por Ele são todas as coisas. Jesus, é nele que nós encontramos essa glória de transformação. Por isso que ele diz em Coríntios que esta leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. A obra do Espírito Santo, primária na minha e na tua vida, é que entendamos que Cristo está fazendo um eterno peso, é pesado, é denso, tem substancialidade. Eterno peso de glória, acima de toda a comparação. E Jesus, quando o diabo leva ao pináculo do templo, disse assim: te dou as glórias deste reino, se prostrado, me adorares. Existe a glória dos homens, existem as glórias do reino, existe a sua glória e existe a glória de Deus que está na face de Jesus Cristo. Decida e busque a glória de Deus. Graça e paz.